no ar. Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler então está no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 15 até o 17. O texto diz: E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Aqui está falando sobre Ló, Gênesis capítulo 19, versos de 15 a 17. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Queridos irmãos, o texto que nós lemos fala sobre Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Ló recebeu todos os ensinamentos. Ló tinha conhecimento da vontade de Deus. Ló sabia o que agradava e o que não agradava ao Senhor. Certa vez, os pastores de Abraão e os pastores de Ló não estavam se entendendo. Eis que eles precisaram dividir, eles precisaram se separar. O texto diz, lá em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 7, diz assim: E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam, então, na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. O texto diz aqui no versículo 13: Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Também não deixe esse texto esquecido não, guarda esse texto. Esse texto que nós lemos também vai nos auxiliar na mensagem da tarde de hoje. Como eu disse para vocês, queridos, Ló, ele era sobrinho de Abraão, ele tinha o conhecimento da vontade do Senhor. Certa vez, entre que os seus pastores e os pastores de Abraão se desentenderam, então Ló, Abraão pede para ele escolher a terra que ele quer ir. E Ló, então, ele olha para o lado de Sodoma
E ele sabia que essa cidade era uma cidade depravada. Até mesmo pelo nome. O nome das pessoas e dos lugares daquele tempo revelava o que essas pessoas eram ou o que esses lugares eram. Sodoma representava uma depravação total, uma aberração, a deturpação de toda a sexualidade, o sexo, a atividade sexual ali era profana. Mas era tanta que a cidade recebeu o nome de Sodoma, porque ali se praticava sodomia. Irmãos, Ló teve todos os sinais de Deus para não ir para Sodoma e Gomorra. Mas o que Ló fez? Ele foi. Ele foi. Por quê? Porque ele foi pela aparência. Aquelas terras davam aparência de prosperidade. Aquelas terras aparentavam que era fácil de se viver. A terra era boa. O alimento era fácil. Ali haveria todo tipo de descanso, todo tipo de vida boa. Mas ele não se atentou para o que aquela cidade fazia diante do Senhor. O que eles praticavam. Jó não deu importância para esse detalhe, que é de suma importância. Ele ignorou. Ele olhou as campinas. Ele olhou talvez as fontes de água. Ele olhou os campos, todos floridos, verdes, todos dando fruto. Mas ele não viu a parte espiritual daquela cidade. Espiritualmente, aquela cidade, ela era uma cidade que desonrava a Deus. Mas Ló tomou a frente, decidiu por ele e decidiu pela família dele. Levou a casa dele para um lugar profano. Olhando para os bens materiais, ele esqueceu dos bens espirituais. E levou a sua família para o precipício. Quantas vezes nós estamos assim, queridos? Egoístas, olhos humanos e carnais, e não temos olhos espirituais. Quantas das vezes nós olhamos para o nosso ego querendo nos satisfazer, independente de quais meios nós vamos buscar essa satisfação, e nós envolvemos a nossa família e colocamos tudo a perder. Ló fez isso. Ele viu a prosperidade da terra e ele já decidiu ir para aquele lado. E ele foi. Veja, a cidade de Sodoma e Gomorra não era bem vista diante de Deus. Deus queria destruir aquela cidade. Deus já havia prometido que ia destruir aquela cidade, tamanho era a desonra, tamanho era o pecado que ali se cometia. Mas Ló não se preocupou, não levou isso em consideração. Veja, lá em Gênesis 18, no versículo 20, disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se agravado. O seu pecado se agravado. Foi para esse lugar que Ló levou a sua família. Para um lugar onde desagrada a Deus. Para onde você tem levado a sua família, meu irmão? Para onde você, pai e mãe, tem direcionado a sua casa? Quais são as orientações em relação a Deus? Você tem passado? Quais são os princípios que você tem passado para a sua família? Ló, olhando o lado material, ele sujeitou a sua família a toda sorte de pecado. Eles viviam uma cultura pecaminosa. Eles viam tudo de errado que acontecia ali. Eles corriam o risco de também colocar os seus corações ali. E nós vamos perceber que nesta história da família de Jó, ele realmente teve esse problema. A sua mulher gostava do que ela via. A sua mulher tinha um coração apegado nas coisas de Sodoma. A sua mulher, ela talvez não praticasse, provavelmente ela não fazia parte daquele contexto, mas o coração dela estava ali. E a história diz isso. Veja,
Observe, Deus queria destruir aquela cidade. E Ló decidiu morar ali. Queridos, o que acontece é que Deus realmente decide destruir a Sodoma e Gomorra. Em contrapartida, Ló decidiu levar a sua família para morar em Sodoma. Qual era a sua motivação, as suas vaidades? Ele queria viver bem, ele queria viver tranquilo. Por isso, ele olhava para Sodoma e o que ele via era isso: tranquilidade, paz, prosperidade. Mas não se engane, meus irmãos. Ló sabia que essas cidades eram cidades imorais. Jó sabia que essa cidade era uma cidade que desonrava a Deus, que praticava todo tipo de pecado da imoralidade, que desagradava a Deus. Quantas vezes nós lançamos nossa família ao perigo, só pensando no bem-estar? Pensa um pouco nisso, meu querido. Quantas pessoas que pulam de igreja em igreja? Quantas pessoas que buscam em grupos e mais grupos de oração para satisfazer o seu ego, para satisfazer a sua carne, para que Deus cure, para que Deus dê, para que Deus faça. Quantas vezes essa pessoa vai de porta em porta, ela não para em lugar nenhum. É preciso as pessoas aprenderem, meus irmãos, que a igreja não foi feita para dar, para resolver. A igreja não foi feita para encher as pessoas do que elas pedem. A igreja não foi feita para atender os pedidos das pessoas que elas obrigam as igrejas ou a Deus a fazer. A igreja existe para adorar o Senhor. A igreja existe para levar as pessoas para glorificar o Senhor. Quantas vezes nós vemos filhos nossos, quantas vezes nós vemos jovens se aventurando por aí, curtindo a vida, nas drogas, no namoro imoral, num palavreado imoral, numas vestimentas imorais. E esses jovens muitas das vezes falam: eu creio em Deus, Deus há de me abençoar, eu não faço mal para ninguém. Mas Deus nunca vai abençoar uma pessoa que não quer saber dele. Deus não tem nada com essa vida carnal que muitos acham que Deus vai abençoar. Deus nunca vai abençoar os caprichos da gente, meu querido. Deus nunca vai abençoar as nossas vaidades. Deus nunca estará no meio de todas essas coisas. O que de fato nós temos que fazer é levar a nossa casa, a nossa família para Deus, para as coisas de Deus, para ser consagrados a Deus. Você vê que Ló não deu importância para isso. No capítulo 19, versículo 12 e 13, o texto diz o seguinte, vamos lá, capítulo 19, versículo 12 e 13, diz o texto, versículo 12. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Tem gente, e teus filhos e tuas filhas e todos os quantos tem nessa cidade, tira-os fora desse lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Esta foi a decisão do Senhor. Como pode, meus irmãos, como você pode observar nesse texto, se Ló tinha conhecimento, se Ló, no nosso tempo, seria um frequentador de igreja, um homem com muito conhecimento, como Ló foi morar naquele lugar?
E Deus está dizendo aqui nesse texto que eu li que ia destruir. Bom, para Deus destruir uma cidade inteira, com todos os seus habitantes, é porque ninguém ali era temente a Deus. Com exceção da família de Jó, que muitas vezes fraquejou, mas Deus foi misericordioso com eles. Quantas vezes Deus está avisando a cada um de nós e a nossa geração: se vocês não saírem do pecado, se vocês não saírem dessa vida lasciva, se vocês não saírem da prostituição, do namoro imoral. Quantas vezes você tem ouvido essas pregações? Se você não consertar seu casamento, se você não se reconciliar com seu cônjuge, se você não parar com o adultério, se você não sair dessa vida imoral que você está, você vai pagar um alto preço, você vai ser condenado. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você já tomou consciência que esta vida que você leva é uma vida errada, meu querido? Mas continua. Continua fazendo errado. Deus está dizendo: sai que eu vou destruir. Pare de pecar que você vai perder sua salvação. Pare de usar droga. Pare de tomar cachaça. Pare de adulterar. Pare com esse namoro imoral, pare de roubar, pare de ser injusto. Mas você continua do mesmo jeito. Mas você insiste em viver desta forma. E Deus está dizendo: vou destruir. Eu não tenho pacto com o pecado. O pecado terá que ser destruído. E se você vive no pecado, você será destruído também. Deus está alertando a nossa sociedade. Deus está alertando a nossa geração. Assim como ele fez com Ló. Tira a tua família daí. Tira tuas filhas daí. Mas Ló não tinha entendido. Eles ficaram enrolando, ficaram demorando. E Ló, que tinha levado a sua família para aquele lugar, não percebeu que a sua mulher ficou com o coração preso naquele lugar. O coração da mulher de Ló estava naquele lugar. Por que Ló já não saiu antes? Por que quando ele chegou ali, mesmo quando ele olhou de longe, ele viu as campinas, e ele viu as plantações, ele viu os campos úmidos, férteis. Ele falou: é para ali que eu vou, será um lugar bom para se plantar, ali eu terei prosperidade, ali eu vou trabalhar e Deus vai abençoar. Mas quando ele chegou naquele lugar, ele viu aquelas pessoas, ele viu aquela cultura sodomita, ele viu aquelas pessoas se prostituindo, ele viu ali o homossexualismo proliferando. Por que ele não voltou? Por que ele não saiu? Por que ele não decidiu falar para Deus: Deus, eu escolhi, eu olhei de longe, apesar de que eu já sabia que era desse jeito, que as coisas aqui não eram muito boas, mas agora eu tenho certeza, a coisa aqui está ruim demais, a coisa aqui não presta. Por que ele não disse para Deus: Deus, me perdoa, eu fiz a escolha errada, esse lugar não é um lugar para minha família, eu não quero entrar aqui. Mas não, ele entrou, ele viveu, a família dele conviveu ali. E quando foi para sair, eu quero que você ouça o que eu vou ler, meu querido. Ló, no capítulo 19, ele recebe os anjos de Deus na sua casa. E os anjos de Deus já vão avisando que ele precisa sair dali. Que ele precisa deixar aquele lugar. É interessante, no versículo 16 do capítulo 19, ele, porém, demorava-se. Ló estava demorando, é o que diz o texto. Ele, porém, demorava-se. Meu irmão, você sabe o que significa isso para nós no dia de hoje? Deus está dizendo todo dia: pare com esse namoro, pare de adulterar, saia do pecado, pare de pecar. E você continua demorando. Ele estava demorando, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão das duas filhas, e sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Foram os varões que tiraram. Meu irmão, a palavra de Deus está sendo estendida para você. Deus está dizendo: olha, eu estou segurando a tua mão, quero te tirar desse lugar. Versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida,
Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Tiveram que correr, irmãos. Tiveram que escapar, e outra, não podiam olhar para trás. Olhar para trás significava o quê? O meu coração está lá. Ah, aquilo vai ser destruído, sabe? É mais ou menos isso. Meu Deus do céu. Aquelas cidades foram destruídas. Aquelas cidades se transformaram em cinza. Sabe por quê? Por causa do pecado. O pecado de Sodoma e Gomorra fez com que Deus destruísse aquela cidade. Quantas vezes nós estamos vivendo em pecado? E achando que Deus é misericordioso. Achando que Deus, esse pecado ele vai perdoar. Esse pecadinho aí não tem jeito, esse pecadinho aí nós podemos ir empurrando com a barriga. Mas Deus não tolera pecado. Eu acho muito interessante as pessoas, muitas pregações, muitas mensagens hoje, falam de um Deus que ama, um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia. Oh, meu Deus, eu posso ter a idolatria na minha vida, não tem problema porque Deus é bom. Eu posso viver na segunda união, qual o problema? Deus é bom. Eu posso beber, posso fumar, posso me drogar. Qual é o problema? Não estou fazendo problema para ninguém. Outra, Deus é bom. Esse discernimento da bondade de Deus está errado. Deus é bom, mas não tolera o nosso pecado. É um Deus que também se ira. O texto bíblico diz que Deus se ira todos os dias. Deus não suporta pecado, meu irmão. Veja no versículo 24 o que acontece. O Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquela cidade e toda aquela campina. Aquela campina que Ló viu agora estava derrubada. E todos os moradores daquela cidade morreram. E o que nascia na terra, descia. E a mulher de Ló, versículo 26, olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal, ou seja, ela morreu. Só de olhar para trás. O que você me diz? A mulher de Ló olhou para trás, estava lá longe, mas olhou para trás e morreu. Quantos de nós estamos dentro do problema, não querendo sair? E todos os dias nós falamos, creio em Deus. Deus é bom. E acha que Deus é bobo. Acha que Deus é aquele parceiro. Acha que Deus é aquele amiguinho que nós temos, aquele amigo, aquele colega. A gente bate nas costinhas dele. Que a gente chama de meu brother. Que a gente chama de meu amigão. Mas o Deus que a Bíblia nos revela é um Deus bom, mas é um Deus que não aceita o pecado. É um Deus bom, mas é um Deus que mata o pecador. O pecador será morto por não aceitar a Jesus Cristo, será condenado. O juízo de Deus virá sobre aqueles que não aceitarem Jesus. E não adianta ficar falando que Deus é amor e que Deus é bom. Se nós não buscarmos a sua misericórdia, não entrarmos pela sua palavra, Deus vai fulminar cada um de nós, meu irmão. Não haverá chance para nós se não aceitarmos a Jesus. Não acredite nesse evangelho falso, que Deus é amor, Deus é bobão, Deus é amigão, Deus vai tolerar isso porque Ele me ama. Não entra nessa. Não entra nessa de que nós podemos cumprir doutrinas antibíblicas, e afinal de contas a gente está fazendo bem, e isso dá certo, isso atrai pessoas. Deus não vai tolerar o pecado nas nossas vidas. Ele não vai se misturar. Por isso, Deus nos dá os meios. Deus nos dá as direções. Deus fala conosco através da sua palavra, o que devemos e o que não devemos. Deus está falando conosco nesta tarde mais uma vez. Que não há brecha no seu julgamento para tolerar pecado.
Ló, meu irmão, perdeu a sua esposa. Mas ele podia ter evitado. Ele podia não querer morar numa cidade como essa. Ele poderia não querer coabitar com este povo, conviver com este povo. Mas enquanto Ló, talvez no seu ofício para ganhar o pão, ele não percebeu que a sua esposa estava encantada com aquele tipo de vida. A sua esposa estava encantada com aquele tipo de situação. Por isso ela tinha o coração preso naquele lugar. Hoje nós aprendemos com Ló um pouco do que é realmente viver para Cristo, se consagrar a Cristo. Há um preço nisso tudo. Há um esforço nisso tudo. E não dá para ser diferente. Como você está? Como está a sua família? Como está a sua casa? Como está a sua adoração a Deus, se é que ela existe? Como está a sua fé, meu irmão? Aonde está a sua fé? Direcionada a quem está a sua fé? Isso é muito importante de se responder. Não adianta o conhecimento teórico, muito menos o conhecimento por ter conhecimento. É preciso experimentar, é preciso ir um pouco mais além e deixar Deus tomar conta. Hoje nós aprendemos com Ló. Hoje nós aprendemos com Ló que não adianta simplesmente ver os benefícios naturais, é preciso ver os benefícios da graça de acreditar e de seguir a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E que em nossa vida nós possamos ser como a Bíblia pede. Não olhar as aparências, mas olhar o interior, o coração das pessoas. Em nome de Jesus. Amém.